Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Lucas Gerolamo para mais uma aula e hoje falaremos sobre a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, pessoal, uma das leis mais fundamentais aí da eletricidade, tá? Essa animação aqui, ela representa muito bem aí quem que a lei de Ohm vai abordar aí, tá? Através da sua equação. A primeira lei de Ohm, ela relaciona aí, ó, o volt, que é a nossa tensão, né? O ohm, que é a nossa resistência, e o ampere, que é a corrente, tá? Essas três grandezas elétricas, elas estão presentes em todos os circuitos, tá bom? E aí a gente consegue ter noção mais ou menos aí como se comporta cada uma delas, tá, gente? Para eletricidade, a gente está falando de primeira lei de Ohm. Para a gente falar de primeira lei de Ohm, a gente tem que conhecer muito bem cada grandeza. A grandeza volt, a grandeza tensão, que a unidade de medida é o volt, né? A grandeza resistência elétrica, que a unidade de medida é o ohm, e a grandeza elétrica corrente, né? Que a unidade de medida é o ampere, tá? Só para dar uma relembrada aqui, vou trazer uma ilustração bem rápida aqui para nós. Olha só, eu gosto muito aí de fazer essa comparação, tá? Que é um circuito elétrico, né? Um circuito básico composto de fonte, condutor e carga, né? Tá? O que acontece, ó? O que é a tensão elétrica? A tensão elétrica, aí você sabe que a tensão elétrica é DDP, né? Diferença de potencial, né? Então a tensão elétrica é DDP. Ela é representada pela letra V ou U, tá? Tensão elétrica. Toda vez que eu vejo letra V, eu falo é tensão elétrica, ok? Tá bom. E aí a unidade de medida é o volt. Então, ó, por exemplo, eu tenho dois reservatórios aqui, ó, tanque A, tanque B. Notem que a diferença aqui, ó, de carga d'água que cada reservatório tem aí, né? Não é igual, na verdade, né? A quantidade não é igual, né? Existe uma diferença de potencial, uma DDP entre esses dois reservatórios, né? Então, trazendo para a eletricidade, os reservatórios seriam o quê? A nossa fonte. De um lado tem mais carga, do outro lado tem menos. De um lado tem mais, do outro tem menos. E aí eu apresento um caminho entre essa diferença de potencial através de condutores. No exemplo paralelo é através dos canos de água, tá? E aí, então, quando eu apresento esse caminho, como existe diferença de água, você sabe já o que vai acontecer, né? Vai circular a água do tanque A em direção ao tanque B, porque existe essa diferença. Se não existisse, não ia circular, né? Se a diferença fosse zero, tá? Então, toda vez que eu falo que volts, é sinal que existe diferença de carga entre um ponto e outro. Eu preciso ter mais de um ponto, certo? Toda vez que eu apresento um caminho, vai circular água. No caso da eletricidade, vai circular corrente, tá bom? E aqui no meio, aqui eu coloquei uma manopla, aqui um registro, né? Qual é a função dele? Ele vai resistir à passagem da água, né? Se eu fecho mais o registro, eu aumento a resistência da passagem da água, né? Ou seja, ele está representando a resistência elétrica no circuito, tá? A resistência, quanto maior ela é, menor será a minha corrente, porque quanto mais eu resisto a passagem da corrente elétrica, porque resistência elétrica é isso, ela resiste à passagem dos elétrons, tá? Menor será a minha corrente. Quanto menor a minha resistência, maior será a minha corrente. Beleza? Isso aqui é um exemplo que eu gosto de usar bastante. Tá bom, pessoal? Tá bom, então. Dito isso, afinal, o que é lei de Ohm? Então, a primeira lei de Ohm é justamente isso, é a relação dessas três grandezas, da tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica, tá? Então, a primeira lei de Ohm ela vai relacionar essas três grandezas através de quem? Através dessa fórmula aqui, ó. Essa aqui é a fórmula da primeira lei de Ohm. A fórmula diz que tensão, né? V não é tensão, que eu disse? É igual resistência multiplicado pela corrente. Resistência vezes corrente. Isso aqui é a equação da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, tá? Pessoal, para eu aplicar essa equação é muito importante que todos os dados das grandezas, sempre tem que estar na sua respectiva unidade de medida. Ou seja, sem atribuição de prefixo, tá? Ah, professor, o que é prefixo numérico?
Olha o izinho aí do nosso vídeo aí que você vai saber o que é prefixo numérico. No nosso canal já tem um vídeo aí que fala sobre prefixo numérico e também explica como realizar as devidas conversões, tá bom? Se não sabe, vai lá. E olha só, ou seja, então, ó, a tensão elétrica, então, se você perceber aqui no caso essa equação, ela nos mostra como calcula a tensão elétrica. Então, a equação da primeira lei de Ohm, inicialmente, ela está mostrando isso para mim. Ela está mostrando que a tensão elétrica será igual resistência vezes corrente. Para eu realizar esse cálculo, é muito importante que a minha resistência elétrica esteja aí na sua devida unidade de medida. Tem que estar em ohms, tá? Você tem que colocar ela em ohms. Como assim, professor? Não estou entendendo o que você está dizendo. Vamos supor que você tenha um valor de resistência que diz o seguinte: sua resistência é igual a 1 kΩ. Opa, peraí, o que eu disse? Não é para atribuir prefixo numérico. Ou seja, 1 kΩ, eu estou usando o prefixo quilo. Eu tenho que converter 1 kΩ para ohm. Tá? Então é necessário fazer isso para eu realizar aí a aplicação dessa equação. Ou seja, eu assisti o vídeo lá do professor Lucas e eu sei que 1 kΩ é igual a 1000 ohms. Agora sim, eu vou ter que utilizar esse valor, 1000 ohms. Professor, 1000 ohms é igual a 1 kΩ? É igual. Então, só que a lei de Ohm ela diz o seguinte: para você realizar esses cálculos, traga todo mundo para sua devida unidade de medida. Arranca os prefixos. Se tiver uma corrente lá que está em miliampere, joga para ampere. Beleza? Bom demais. Então, ó. Só que aí você vai me perguntar o seguinte: professor, eu entendi agora, legal, eu estou vendo aqui que a lei de Ohm ela é resistência vezes corrente, certo? Resistência vezes corrente é igual a tensão. Ela está me dizendo isso. Só que se você perceber, a lei de Ohm só está mostrando como calculo tensão. Mas como é que eu faço para calcular resistência e corrente? Bom, eu tenho que utilizar em regras matemáticas, tá? E se você tiver problema com as regras matemáticas, eu vou trazer uma dica aqui para vocês, tá bom? Só que antes de eu trazer essa dica, para você fazer a aplicação dessa dica que eu vou dar, você precisa decorar pelo menos essa equação. Tensão igual resistência vezes corrente. Tensão igual resistência vezes corrente. Quem vê, ri. Quem vê, ri. Eu gosto de usar essa frase aí para a gente decorar aí a nossa equação, ó. Quem vê, ri. O que é a primeira lei de Ohm? Quem vê, ri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Tá bom? Agora vamos ver como eu calculo, através dessa equação, resistência e corrente, porque ela só me mostra como eu calculo tensão. Bom, o que eu tenho que fazer então? Você vai pegar uma folha em branco e você vai realizar um desenho desse triângulo, tá? É o triangulinho. Olha o triangulinho aí, ó. Eu vou realizar o triangulinho. No meio do meu triangulinho, eu vou colocar uma barrona aqui, ó. E essa barrona aqui é uma barra de divisão. E aqui na parte de baixo, eu coloco um xizinho aqui de multiplicação, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Desenha o triangulinho aí, bicho. Coloca a barra de divisão, sinal de multiplicação, beleza? Segundo passo, o que eu falei para os senhores? Preciso decorar a equação da primeira lei de Ohm. E a equação da primeira lei de Ohm é quem vê, ri, tá? Tensão é igual resistência vezes corrente. Beleza? Bom demais. Agora, beleza, professor, decorei a primeira lei de Ohm. Fiz o triangulinho. E agora, me ajuda aí. Agora você vai fazer o seguinte. Olha para o triangulinho. Olha para sua equação. Olha para o triangulinho. Olha para sua equação. O que eu tenho na minha equação e o que eu tenho no meu triangulinho em comum? Eu tenho quem aqui, ó? Olha só quem tem aqui, ó. O meu sinal de multiplicação. Ele é muito importante, sabe por quê? Porque à esquerda do meu sinal de multiplicação, eu tenho um R. Não é? Aqui o R, ó. E à direita, o I. E o V? O V você pega e enfia aqui em cima, ó. Coloca aqui em cima o V, ó. E aí, ó, terminei. Agora eu tenho montado o meu triangulinho aí, tá? Mas afinal, para que serve ele? Como eu disse, ó, primeira lei de Ohm, ela traz a equação como calcular a tensão elétrica. Agora eu quero, professor, calcular a resistência. Me fala aí a equação. Você vai fazer o seguinte, ó. Você desenhou esse seu triangulinho aí, ó. Tu vai colocar o dedo em cima do R e o R vai sumir. E aí vai acontecer o quê, ó? Vai sobrar a tensão dividido pela corrente. Então,
resistência é igual tensão dividido pela corrente. Simples assim. Simples desse jeito. Tá bom? Será que você entendeu? Então vamos ver então, ó. E a corrente, como é que eu faço? Tu coloca o dedo em cima da corrente e vê o que sobrou. E aí você vai ver que sobrou o quê, ó? Tensão dividido por resistência. Tensão dividido por resistência. Pronto. Acabou. Já era. Cheguei aqui, ó, nas minhas 3 equações aí através da equação da lei de Ohm, tá? Então, ó, tensão é igual resistência vezes corrente, resistência é igual tensão dividido por corrente e corrente é igual tensão dividido por resistência. Bom demais, né? Maravilha, assim fica fácil. Então, ó, decora primeira lei de Ohm, quem vê ri, faz o seu triangulinho, preenche o seu triangulinho aí corretamente e acabou. Agora é só aproveitar aí, ó, quem vê ri. Tá bom, gente? Então, ó, essa aqui é a primeira lei de Ohm. Vamos aplicar um exemplo aqui? Vamos lá, ó. Eu deixei preparado um exemplo aqui para vocês. Olha só. Olha o exemplo aqui, ó. No circuito ao lado, sabe-se que a tensão da fonte é de 10 volts, tá? Então, ó, a DDP, a diferença de potencial entre esse ponto e esse, é de 10 volts, tá bom? Para que circule uma corrente de 20 mA, qual deverá ser a resistência elétrica? Então, olha só. Eu tenho uma fonte de alimentação de 10 volts. Eu preciso que circule 20 mA aqui. E eu aprendi que quem controla a resistência do circuito, quem vai aumentar ou diminuir essa resistência, a corrente elétrica, é a minha resistência, tá? Se eu subo a minha resistência, eu diminuo corrente. Se eu diminuo resistência, eu aumento corrente, tá? Então, um é inversamente proporcional ao outro. Afinal, qual deverá ser a resistência em ohms aqui, ó, para que chegue numa corrente de 20 mA? Então, eu quero calcular R, eu quero calcular resistência. E aí eu aprendi a usar o triangulinho e eu vi que resistência é tensão dividido por corrente, tá? Tá duvidando? Vamos olhar lá? Olha aí, bichão, ó. Tampa o R aí, ó. Vou pegar o R, tampei e ficou aqui, ó. Tensão dividido por corrente. Beleza? Tá aqui então, ó. Tensão dividido por corrente. Então é só substituir, ó. Qual o valor da tensão aí, ó? 10 volts. Tá aqui, ó. 10 volts. 10 volts. Qual é o valor da minha corrente? 20 mA. Opa, peraí. Será que eu coloquei errado aqui? Deveria ser 20 aqui, né? Não. Peraí, professor. É o seguinte, professor. Você falou para mim que não pode usar prefixo. Então, o que eu fiz? Eu assisti o seu vídeo lá, ó. E eu converti o 20 mA para 0,02 ampere, porque a lei de Ohm ela diz o seguinte: para você realizar a aplicação aí das equações, você precisa trazer todos os valores para a unidade de medida, ou seja, tira os prefixos caso tenha prefixo atribuído. Então, como tem o prefixo milli aqui, ó, eu vou converter o 20 mA para ampere, né? E 20 mA eu sei que é igual a 0,02, beleza? Agora você vai fazer o seguinte para mim aí, ó. Pega a sua calculadora e faz o cálculo para mim, ó. 10 dividido por 0,02. Faz aí. Pode fazer, eu tô aguardando aí, viu? Bom, eu sei que você fez aí o cálculo e você chegou nesse valor aqui, ó, de 500, né? Então, 10 dividido por 0,02 é igual a 500. E aí, como é resistência, é igual a 500 ohms, tá? Então, qual é o valor da resistência desse circuito que tem 10 volts para circular essa corrente de 20 mA? Minha resistência tem que ser de 500 ohms, tá bom? Quer ver? Ó, vou trazer um outro exemplo aqui para vocês. Bom, o segundo exemplo que eu estou trazendo é o seguinte, ó. Qual R, ou seja, qual resistência, né? Porque R é resistência, para corrente igual 40 mA em uma tensão de 10 volts. Ou seja, praticamente é bem parecido aqui, né? Então, ó, eu tenho uma tensão de 10 volts. Ele está perguntando qual é a resistência para uma corrente de 40 mA, tá? Então, quem ele quer que calcule o R novamente aí. Só que agora o que mudou é minha corrente, ó. Notem que eu dobrei a corrente, né? Ó, de 20 eu coloquei 40 mA.
e a fonte minha ainda está fornecendo 10 volts, tá? Então, qual será o valor de R aqui agora? Ó, pelo que eu entendi aqui, quando eu falo de tensão, resistência e corrente, né? Eu entendi que quando a corrente ela aumenta, ou melhor, desculpe, quando a resistência aumenta, a corrente cai. E quando a resistência cai, a corrente aumenta. Ou seja, de acordo com o exemplo aqui que nós utilizamos, eu estou trazendo uma questão agora que está dobrando a minha corrente. Ou seja, a minha corrente subiu. A fonte é a mesma, né? 10 volts. Só que aí ele está pedindo outra corrente agora. Então, ó, se a corrente dobrou, o que será que vai acontecer com essa resistência aqui, ó? Eu acho que vai diminuir, né? Porque se ela diminui, a corrente não sobe. Mas vamos tirar o achismo, vamos calcular? Então, ó, resistência é igual a tensão dividido por corrente. Qual é a tensão do meu circuito? 10 volts, está aqui expresso. Qual é a corrente do meu circuito? 40 mA. 40 não, peraí, miliampere não. É igual a 0,04 ampere. Bom demais. Qual é o valor da resistência, então? Calcula aí para mim, por favor. Vamos ver aí, ó. 10 dividido por 0,04. 250. 250 ohms. Beleza? Legal, então, ó. Vamos comparar aqui os dois exemplos. Então, ó, a tensão, a fonte era a mesma, só que eu quis dobrar a minha corrente. E para dobrar a minha corrente, olha o que aconteceu com a minha resistência. Ela caiu pela metade, ó, de 500 ohms, eu tive que trocar por 250 ohms. Por que eu diminuí a resistência? Porque eu precisei subir a minha corrente. Beleza, legal? Isso aqui é a aplicação da primeira lei de Ohm, tá bom, gente? Vamos tentar ver na prática isso daqui? Vamos montar um circuitinho, só que antes de montar esse circuito aqui, ó, eu vou apresentar para vocês aí um resistor variável, tá? Por que eu vou apresentar esse resistor variável? Porque que acontece? Eu quero ter um circuito que eu consiga mudar essa corrente elétrica sem necessariamente eu ficar trocando componente elétrico, sem ficar trocando o resistor. Então eu preciso de um resistor que ele mesmo fique variando a resistência dele, tá? Então é um resistor variável conhecido como potenciômetro. Vamos conhecer ele? Olha ele aqui, pessoal, ó. O potenciômetro é esse cara aqui, tá? Ó. Isso aqui é uma imagem parecida aí de um potenciômetro, tá? O potenciômetro ele vai possuir 1, 2, 3 terminais. E aí, entre os terminais A e C, existe um material resistivo, ou seja, um material que tem resistência, feito de grafite, tá? E aí, o que acontece? Se eu for realizar a leitura da resistência elétrica entre o ponto A e C, eu vou achar a resistência total desse resistor variável, tá bom? E o terminal B é esse cara aqui que vai fazer a resistência variar, tá? Por exemplo, ó, quando eu estou realizando a leitura entre o terminal A e o terminal B, eu estou fazendo a leitura disso aqui, ó. Olha só. Olha isso aqui. Ou seja, ó, o terminal B está diretamente conectado a esse ponto aqui do material resistivo. E aí, já que eu estou comparando com o ponto A, ele está levando em consideração esse trecho aqui de resistência. Então, ou seja, se eu realizar a leitura da resistência entre o ponto A e B, será uma resistência menor do que se eu realizar a leitura entre o ponto B e C, porque aqui, ó, eu tenho mais material resistivo entre o ponto B e C. E isso pode se alterar caso eu pegue esse eixo e rotacione ele sentido horário, até fechar um curto entre B e C, ou anti-horário, até eu fechar um curto entre B e A. Então, o terminal B ele é um terminal comum e ele está interligado tanto com o terminal C, tanto com o terminal A. E aí, quando eu mexo esse cursor aqui no sentido horário ou anti-horário, ele vai aumentar ou diminuir a resistência entre o ponto A e B ou entre o ponto C e B, mas sempre o ponto B como referência. Tá bom? E aí, como eu represento o potenciômetro em simbologia, em circuito elétrico? É esse cabra aqui, ó. Olha aqui o terminal do meio, o terminal B. Olha o terminal B aqui. Terminal B aqui. Aqui seria um terminal A e aqui seria um terminal C. Tá bom? Ou seja, olha a ligação que eu fiz aqui, ó.
Ó, aqui eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts, uma tensão de 12 volts. Eu apresentei um caminho fechado, então vai circular a corrente elétrica aí, ou seja, as duas caixas d'água tem o cano interligando eles, porém, no meio desse trecho, eu coloquei aí, ó, uma resistência que vai variar, tá bom? Ó? Ou seja, é a mesma coisa do meu registro, ó. Se eu fecho mais o meu registro, passa menos água. Se eu abro mais, passa mais água. Ou seja, eu consigo controlar o fluxo de água. Então esse cara está cumprindo a mesma função do potenciômetro. Ele está cumprindo a mesma função do resistor variável. Então esse cara está cumprindo isso, beleza? Aí você vai perguntar, professor, então para que esses dois resistores que você colocou aqui, ó, interligando os terminais deles aqui, ó, de forma paralela? Eu explico para vocês. Para realizar o experimento, o que acontece, pessoal? Ó, se eu faço um circuito elétrico somente com potenciômetro, se eu pegar esse potenciômetro e rotacionar ele, vai chegar uma hora que o terminal do meio vai fechar curto com algum dos terminais da ponta, certo? Ou seja, o terminal do meio, que é esse cara aqui, vai fechar curto com o terminal da ponta, tá? O que isso significa? Significa que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fechar. Então, se eu ignore aqui esses resistores, se eu não utilizo ele, eu coloco apenas um caminho aqui direto para circular a corrente elétrica, então a corrente vai passar aqui. Ninguém vai impedir que ela passe, porque não tem resistência, né? Então ela vai continuar. Aí ela vai chegar aqui. Se o meu potenciômetro estiver em curto, né? Caso eu rotacione ele totalmente no sentido horário, então também não vai ter resistência aqui. Então, ou seja, a corrente elétrica vai passar totalmente nesse componente aqui, ó. Quem é esse componente? Esse cara aqui é o LED, tá? Ó, esse aqui é o LED. E o LED, ele tem uma característica bem específica, que é o quê? Ele fala o seguinte, ó. Para mim funcionar de forma corretamente, eu preciso que circule 20 mA ou menos em meus terminais. Se circular uma corrente maior, eu vou queimar, tá? E qual que é a maior corrente que pode existir em um circuito? É a corrente de curto-circuito, tá? Eu tenho alguma resistência aqui, ó. Aqui não tem resistência. Quando eu rotaciono totalmente o meu potenciômetro, eu também vou tirar a resistência. LED não tem resistência. LED é como se fosse uma chave fechada também. Então, se ele é como se fosse uma chave fechada, então isso aqui é como se fosse um curto, tá? Então, o que acontece? Esse circuito inteiro é como se você tivesse simplesmente fechado um curto entre o positivo e o negativo. É a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó, tá? E eu preciso ter alguma resistência nesse circuito, tá bom? Por quê? Porque o meu potenciômetro, se eu rotacionar ele totalmente, ele não vai ter resistência nenhuma. E aí meu LED vai queimar, tá bom? E como que o LED funciona? O LED, quando circula a corrente por ele vai brilhar, ele vai acender. E ele vai ter a sua intensidade máxima quando ele chegar nos 20 mA, tá bom? Ou seja, quando eu rotacionar o meu potenciômetro a ponto de fechar um curto, eu tenho que ter alguma resistência aqui, ó, para limitar minha corrente em 20 mA, para não queimar meu LED. Beleza? Por isso que eu coloquei esses caras aqui. Agora, por que eu coloquei dois? Porque é o seguinte, ó, o LED ele sempre vai segurar 2 volts em seu terminal, tá? Então ele vai segurar 2 volts em seu terminal. Ou seja, eu tenho 12 volts na fonte. Dos 12 volts, 2 vai ficar preso aqui em cima do LED. Então só vai sobrar 10 volts. Os 10 volts vai estar em cima da resistência que vai limitar a minha corrente elétrica em 20 mA. Tá bom? E aí eu vou te perguntar, qual é a resistência que eu preciso para limitar a minha corrente em 20 mA se eu tiver uma tensão em cima desse resistor que eu quero calcular, se eu tiver uma tensão de 10 volts? Não é 12, porque 2 ficou aqui, sobrou 10. Nós calculamos aqui, ó. Acabamos de calcular. Ó, nós calculamos aqui, ó. Eu tenho, olha só, a minha fonte, ó, eu tenho 10 volts em cima de um resistor, certo? Eu quero que circule 20 mA. Qual é a resistência do resistor? 500 ohms, tá? Vamos voltar lá. Por quê? Porque simplesmente o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei um resistor, 2 na verdade,
que combinados ele dá uma resistência de 500 ohms, porque como eu não tinha um resistor de 500 ohms aqui, mas eu tinha um resistor de 1 kΩ, e aí quando eu pego dois resistores de mesma resistência e interligo os terminais de forma paralela, dessa forma aqui, a sua resistência cai pela metade, tá bom? Então 1 kΩ, você assistiu lá a minha aula de conversão de prefixos, você sabe que 1 kΩ é igual a 1000 ohms. E aí, quando eu coloco dois resistores de 1000 ohms de forma paralela, já que eles são iguais, a resistência cai pela metade, cai para 500 ohms, tá? Então, eu vou ter 10 volts aqui, porque os dois vai estar em cima do LED, certo? Então, eu tenho 10 volts aqui, tenho a necessidade de uma corrente de 20 mA, qual deverá ser minha resistência? 500 ohms, tá? Então, quando eu fechar o curto aqui, ó, o LED vai segurar 2 volts e sobrar 10 volts aqui, esse resistor vai limitar minha corrente em 20 mA e não vai deixar o meu LED queimar, tá bom? Como que eu vou montar esse ensaio? Eu vou precisar de uma protoboard, de um LED, de um potenciômetro e dos dois resistores aqui, além da fonte de alimentação. Olha só. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Primeiro você tem que conhecer a protoboard, tá? Como que funciona a protoboard? Ó, vamos aqui para esse lado aqui para vocês entenderem, ó. Essa parte que tem esse traço azul e o traço vermelho significa que esses terminais aqui, ó, são os terminais positivo e aqui os terminais negativo. Então, qualquer terminal dessa linha horizontal é como se fosse o negativo de uma fonte, tá? Ou seja, todos esses terminais estão interligados, assim como esses de baixo, todos interligados horizontalmente. Só que aí é o seguinte, a protoboard ela não vai fornecer tensão, eu preciso vir com condutores, ó, tô chegando com dois condutores aqui de alimentação. O condutor branco está trazendo negativo e o condutor preto está trazendo positivo, tá bom? E aqui eu estou energizando com 12 volts. Negativo aqui e positivo por aqui. Beleza? Então, ó, a diferença de potencial, a DDP, a tensão entre esse ponto e esse são 12 volts. Esse é o positivo e esse é o negativo. Tá bom? Olha só aqueles dois resistores lá, ó, do nosso diagrama. Quer ver? Ó, vamos voltar para o diagrama lá. Ó. Olha só o meu positivo. Ó. O meu positivo ele chega e interliga na entrada de dois resistores. O meu positivo ele chega, olha lá, ó, na entrada dos dois resistores. Do outro lado dos dois resistores, eles se juntam. Espera aí, mas você está ligando em um terminal e no outro. Agora você precisa entender como é que funciona esses terminais aqui da protoboard, tá? Ó, esses aqui, igual eu falei, eles estão interligados de forma horizontal. Esses caras aqui de forma vertical. Então, ó, esse terminal está interligado com esse, que está interligado com esse, que está com esse, que está com esse. Ou seja, aqui é como se fosse um fio. Um fio que vai dar 1, 2, 3, 4, 5 pontos de conexão. Então, ó, se eu coloco eles na mesma linha, é sinal que eu estou fazendo conexão desse terminal com esse. Entende? Ó? Olha só, interligando os dois terminais aqui, ó. Eu interligo os dois terminais. Então, eu uso a protoboard para não poder ficar fazendo emenda. Eu não posso fazer emenda em componente eletrônico. Então, eu uso a protoboard. E aí, esses dois terminais que estão interligando os resistores, eu também ligo o terminal do meio, o terminal B, do potenciômetro. Então, ó, os dois terminais também interligam no terminal do meio do potenciômetro. Ou seja, ó, tá todo mundo na mesma linha, então tá todo mundo interligado. Tá bom? E aí, a outra ponta do potenciômetro, eu entro no meu LED. Então, ó, a outra ponta do meu potenciômetro entra no LED. E a outra eu não uso, ó, não estou usando. Que no caso é essa daqui, ó, não estou usando ela. Ó, ela está aqui, ó, ligada aqui, mas não tem ninguém ligada nela. Agora, essa outra ponta aqui, esse terminal, está interligado. Está interligado o quê? Um dos terminais do LED. Entra no LED e do LED sai e vai para o negativo. Entra no LED, sai e vai para o negativo. Beleza? Ou seja, quando eu ficar mexendo nesse potenciômetro,
ou eu vou aumentar a resistência. Quando eu aumentar a resistência, vai diminuir a corrente, esse LED vai diminuir a intensidade de brilho. Ou eu vou rotacionar e diminuir a resistência entre esse ponto e esse, a ponto de fechar um curto. E aí ele vai fechar um curto, ou seja, a resistência vai ser igual a zero, né, entre esses terminais. E aí a minha corrente vai elevar no seu máximo, só que o máximo dela vai ser 20 mA, porque eu coloquei esses resistores aqui para limitar, né? Que dá um total de 500 ohms quando eu ligo eles juntos, tá bom? Vamos ver isso aqui funcionando? Olha só, então, ó. Tô na maior intensidade de brilho, vou diminuir a resistência. Ou melhor, aumentar, né, a resistência. Ó. Aumentei a resistência. Olha só, aumentei e diminuiu a corrente. Agora eu vou diminuir a resistência. Olha só a corrente aumentando, olha o meu LED aumentando o brilho. Tá bom? Então esse circuito é exatamente o mesmo circuito aí, ó, que nós vimos aí na representação. Tá bom? Isso aqui foi um videozinho que eu gravei para vocês. Legal? Show de bola, né? Ou seja, o que a gente fez aqui, ó? Justamente aí, ó, no início aí da nossa aula, nós fizemos o seguinte, ó. Eu peguei esse ohms aqui, ó, eu aumentei ele espremeu mais o caminho, passou menos ampere. Só que aí depois eu liberei um pouquinho, dei uma folguinha aqui, ó, e aumentei o meu ampere. E aí, como eu percebi que eu diminui e aumentei a minha corrente, percebi isso através do meu LED, né? Olha ele aqui, né? Através desse cara aqui. Positivo, chegou, passou pelos meus resistores a corrente elétrica, entrou no meu resistor variável, saiu por aqui, passou pelo LED e foi até o negativo. Certo? Beleza, pessoal? A aula de hoje foi isso. Lei de Ohms, tá? Não se esqueçam aí do triangulinho, vai ajudar bastante vocês. Quem vê ri, quem não vê chora. E vamos aí até o próximo vídeo. Agradeço aí, pessoal. Não deixem de praticar. Deixe um like aí para mim, dê uma força. Tragam sugestões aí também de melhorias. Fico agradecido aí, até a próxima.